Estamos voltando das férias, estamos começando o ano 2016, nosso primeiro programa deste ano aqui na Imagem TV. Um grande abraço, é o paulochagas.net e dizer a vocês que a nossa expectativa em torno deste ano é, como sempre acontece a cada início, uma vontade muito grande de inovar, de trabalhar, de fazer coisas novas. Temos grandes projetos e vamos lutar para isso. Embora, claro, a idade vá passando, a gente não perde esta energia, essa vontade de vencer, essa vontade de crescer, essa vontade de criar novidades, porque, embora os anos vão passando e a gente vai completando mais um aniversário, o Miller ontem estava completando aí 41 anos, bastante jovem ainda. Eu completei no último dia 3 de janeiro agora meus 55 aninhos, mas enfim, as coisas estão mesmo na nossa cabeça. A partir do que nós pensamos, nós nos determinamos a fazer o que a gente pensa e o que a gente quer para o melhor comum da sua família, do teu projeto pessoal, enfim, da tua vida profissional, entre tantos outros objetivos que a gente vai traçando nesse decorrer de ano, e principalmente na virada, né? Você sempre planeja algo novo, como fazer, o que fazer, e pensar como será, então, este novo ano quando ele chega. E 2016, eu quero aqui já abrir um parênteses a respeito de que nós teremos um ano político bastante mobilizante, ou seja, é um ano eleitoral. E Lages, a gente sabe que as coisas já começaram bem antecipadas, ainda no ano passado, com gente falando em pré-candidatura, outros já praticamente definindo que serão candidatos a prefeito agora em 2016, outros partidos completamente indefinidos sobre o que fazer, nomes de pré-candidatos surgindo um atrás do outro e a gente com a pulga atrás da orelha, pois a gente não conhece ainda totalmente a vida política dessas pessoas e muito menos saber o que eles poderão apresentar de novo para a sociedade. Mas talvez seja isso que nós queremos, algo novo. Afinal de contas, essa balbúrdia política e econômica que está acontecendo no país inteiro, a gente sabe que está longe de terminar e também sabe que precisa algo radical acontecer para que isso venha realmente ao encontro dos nossos interesses e as mudanças realmente possam acontecer para melhor e o país sair da crise. Enquanto o país está na crise, logicamente nós, nos nossos municípios, nas nossas casas, no nosso trabalho, vamos sentindo todos esses reflexos. Mas falando especificamente das eleições municipais agora de 2016, em outubro próximo, e desses nomes que já estão sendo ventilados, algumas curiosidades estão sendo colocadas, como por exemplo, eu tenho ouvido falar de que há uma possibilidade do PMDB conjugar ou somar com o PP. Eu particularmente não consigo imaginar o PMDB fechado com o PP. Vejam bem que a oposição mais ferrenha na Câmara de Vereadores hoje, envolvendo os vereadores Juliano Polezi, envolvendo o vereador Luiz Marim, são ferrenhos pepistas e a gente não consegue imaginar estas pessoas agora simplesmente se calando e se abraçando e falando a mesma linguagem. Então, anos de administração, esse pessoal detonando, indo contra, enfim, respondendo pela oposição como ela deve ser feita. Então, eu não consigo imaginar essa possibilidade, até vou escrever no meu blog descartando esta possibilidade, embora que o velho guerreiro Jacinto Beth sempre dizia que na política só não viu ainda boi voando, né? Boi voando. Mas o resto ele já viu de tudo. Então acontecem coisas nesse campo, nesta vida política, que a gente não consegue entender e muito menos imaginar que isso possa acontecer. Mas enfim, ainda não temos muitas informações, muitos dados do que poderá tudo transcorrer neste ano político, mas vamos aguardar um pouquinho mais. As coisas devem, e a tendência é de que se definam após o carnaval, então vamos esperar o dia do Rei Momo passar, e este ano é bem mais cedo, é agora nos dias 6, 7, 8 e 9, né? 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, o carnaval. Então mais cedo este ano e mais cedo, claro, vão começar
estas atividades políticas e tudo mais. Logicamente que nesse período de férias, mesmo longe, a gente acaba observando o que acontece na cidade de Lages. Eu estive veraneando lá no litoral sul, em Itapirubá, distrito de Imbituba, até quero fazer também um comentário específico a respeito de Itapirubá, e é impressionante o quanto este distrito é deixado de lado pela administração de Imbituba, né? E a gente até visitando a cidade de Imbituba, vê que a cidade de Imbituba não está tão assim bonita, e a gente percebe que é bastante deficitária a administração municipal de Imbituba. Se a própria cidade já não tem um atendimento especial, diferenciado, imagine o distrito. Itapirubá praticamente entregue à própria sorte, a não ser uma patrolada ou outra naquelas ruas esburacadas e assim por diante. Mas enfim, trata-se ainda de uma praia bastante familiar, não tem uma estrutura como Balneário Camboriú, Itapemas, e até melhor que não tenha. Eu quero aproveitar isso tudo também e dizer para vocês que o nosso litoral catarinense deste ano está realmente deixando a desejar. Está uma vergonha, especialmente para as grandes praias do nosso litoral catarinense. Praias do litoral norte, praias do grande centro ali na Florianópolis, perto de Florianópolis, como Canasvieiras, Jurerê, Balneário Camboriú, Meia Praia, Itapema, enfim, minha gente. As coisas estão extremamente complicadas. A balneabilidade dessas praias hoje atingem um índice, aliás, a impropriedade de balneabilidade nessas praias atinge um índice bastante grande, e isso é bastante preocupante, uma vez que o estado de Santa Catarina tem ganhado como excelência nas visitações do turista brasileiro nacionalmente. Este ano eu não sei como, embora a visitação esteja ainda bastante grande, especialmente dos gringos, né, os argentinos, que invadiram nossas praias, mas as belezas estão comprometidas pela poluição. E aí eu quero fazer uma análise mais direta a respeito também das administrações municipais, do governo do estado e do governo federal. Faltam políticas públicas de prevenção, de contenção destas poluições, e a gente sabe que o saneamento básico é primordial para conter a poluição que chega nos rios, e os rios desembocam no mar, desembocam nos mares, nos oceanos, e a poluição tomando conta. Muita gente doente, cheia de problema nas peles, problema respiratório, problemas diversos de saúde em função da poluição das águas. Então, a minha pequena praia de Itapirubá, que muita gente diz que é uma praia super gelada, é igual às do sul. Logo adiante nós temos, né, Jaguaruna, logo Torres, que é no Rio Grande do Sul. São praias geladas, mas são praias mais límpidas. E assim por diante. Então, vou defender sempre a nossa velha Itapirubá e dizer a vocês ainda que há possibilidades, claro, de outro tipo de turismo no estado de Santa Catarina, que as pessoas poderão optar, como as nossas fazendas rurais aqui na Serra Catarinense, como os municípios serranos, como as águas termas lá de Gravatal, que a gente deve voltar neste final de semana, entre outras opções. Com certeza, as pessoas têm, ao invés de simplesmente ir se contaminar nestas praias poluídas, agitadas e com uma estrutura comprometida em função da falta de saneamento básico e a falta de visão desses administradores municipais que vivem do turismo e não sabem preservar o mínimo para que o turismo permaneça saudável, ou seja, a proteção dos esgotos, o tratamento dos esgotos e a proteção das praias que estão hoje extremamente contaminadas. Enfim, uma vergonha para Santa Catarina, e isso com certeza vai ter que provocar uma reação em cadeia, em massa, para que nos próximos anos essa vergonha não se repita. Uma das notícias mais boas que eu ouvi aqui da Serra Catarinense, e eu já estava em Lages nesta semana, quando o anúncio chegou de que a Azul Linhas Aéreas confirmou a instalação de um voo regular ligando Lages a São Paulo. Ou seja, os técnicos estiveram aqui, verificaram toda a sistemática do aeroporto de Lages, do Aeroporto Federal de Lages, e gostaram do que viram, e a partir disso, então,
vão, a partir de agora, até 90 dias, instalar um voo regular com as linhas Azul, linhas aéreas, aqui na cidade de Lages. É um começo. Nessa contrapartida, a mesma notícia chegando, ou mesma notícia porque se tratando de aeroportos, enquanto isso, Chapecó registrando recordes e recordes de passageiros e cada vez um número maior de voos regulares para todos os pontos do país a partir da cidade da capital do oeste de Santa Catarina. Enquanto isso, nós ainda numa expectativa gigantesca de termos um voo regular ligando Lages a São Paulo, e outra expectativa ainda que nos assusta é se teremos demanda, se teremos passageiros. A chegada do voo, a chegada do avião aqui nas boas terras de Lages está confirmada. Agora, teremos gente suficiente para estar viajando, porque esse tem sido o grande problema aqui na Serra Catarinense, com a falta de demanda, a falta de passageiros para poder suprir então esta demanda e essa necessidade que nós estamos hoje aguardando com expectativa. E a partir do momento em que este voo regular ligando Lages a São Paulo se confirme e tomara a Deus que ele se concretize, que ele se eternize, nós vamos, claro, começar a pensar em outras oportunidades de voos, ligando Lages à capital gaúcha, Lages à capital paranaense, Lages internamente com outros municípios do estado de Santa Catarina, até mesmo com Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Florianópolis, enfim. Este é o nosso grande sonho de termos em breve 5 ou 6 voos regulares agitando nosso espaço aéreo aqui na Serra Catarinense. Tomara a Deus que isso tudo se concretize e que nós possamos apreciar tudo isso e comemorar, quem sabe, uma nova era, um novo tempo com desenvolvimento para a Serra Catarinense. Sem estes voos regulares, obviamente, a terra aqui da Serra Catarinense não terá grandes oportunidades no futuro. Depende muito de uma ligação aérea, com certeza, o futuro da nossa grande Serra Catarinense. Vamos ver o que mais temos de notícia. Ontem assumiu o novo presidente da Amures, o prefeito de Rio Rufino, Ademar Delona Sartor. Pois ele, pela primeira vez, Rio Rufino assumiu a coordenação da Amures, embora seja um período mais curto, até por causa do ano eleitoral, mas ele estava extremamente emocionado. Levou quase 50 anos, segundo ele, para que Rio Rufino assumisse a presidência da Amures. Um único município até hoje da Serra Catarinense não teve ainda o presidente da Amures, que é o pequeno município de Painel, aqui pertinho de Lages. Mas enfim, vamos desejar sorte ao prefeito de Rio Rufino. Ele tem pela frente alguns desafios, entre eles a construção da nova sede da Amures, que já foi bastante ventilada no ano que passou e agora este ano deve avançar então a conclusão desse projeto e não se sabe como é que vai se terminar esta nova proposta, se a Amures realmente vai mudar de sede ou não vai construir essa nova sede. Então caberá ao prefeito de Rio Rufino, o senhor Ademar, a partir de agora então o avanço desses projetos. E como ele está com pouco tempo este ano, já nesta quinta-feira ele faz a primeira reunião com o colegiado da Amures, ali os presidentes, e também os funcionários e tudo para desencadear uma série de ações e projetos para a entidade decolar neste ano de 2016. Ontem, assistindo às televisões abertas, e a apresentadora de televisão chegou a dizer que tem sido comum na segunda-feira nós ouvirmos e vermos as imagens dos acidentes que ocorrem especialmente nos finais de semana. Infelizmente, é realmente bastante comum, a segunda-feira, todos os veículos de comunicação, isso em grandes proporções e menores proporções, veículos grandes e pequenos, todos informando o relatório dos acidentes de estradas durante o final de semana, nas estradas federais, nas estradas estaduais e tudo mais. É claro que a gente se concentra com as informações mais voltadas para a nossa Santa Catarina. Este final de semana foram 12 mortes nas estradas de Santa Catarina. Isto somente de sexta a domingo, principalmente no sábado e no domingo. Então, minha gente, é complicado você
pôr as mãos no volante do carro, carregar as suas malas e digo, vamos viajar de férias. Cada vez que a gente embarca no carro, a gente se benze, obviamente, pede a Deus para que volte para casa inteiro e tranquilo com a sua família. Mas, obviamente, também, você não tem como saber, você enfrenta a estrada temendo pelo pior. Lógico que você vai com o teu cuidado extremo, mas você não sabe realmente o que pode acontecer nesse trajeto de 100, 200, 300 quilômetros que você faz nessas estradas, com centenas e milhares de carros passando por você a todo aquele momento. Então, além de você pedir a proteção de Deus e ter uma consciência responsável no trânsito, ou seja, obedecendo à legislação do trânsito, às normas de trânsito, você tem que contar com uma sorte do tamanho do mundo nessas estradas. Não é verdade. A sorte dos carros que passam no teu lado a questão de 2 metros não deu um erro daquele carro passar para o teu lado da pista e te bater frontalmente. Então, esta é a sorte que nós temos no trânsito. Então, não podemos hoje estar à mercê de uma sorte apenas e também à mercê da irresponsabilidade de muitos. A Polícia Federal, dando entrevista para a televisão, dizendo que estas coisas são muito provavelmente ligadas à imprudência dos motoristas e também ao consumo excessivo de álcool. A imprudência vem mais especialmente aquelas pessoas que têm um carro mais potente, eu já falei isso aqui muitas vezes, e esse carro transmite uma falsa segurança para o motorista. Ele tem motor no carro, ele tem um super carrão e vamos ultrapassando e vamos a 110, a 120, 130, 140, porque o carro te dá segurança. Está na cabeça do motorista. Ele imagina que está muito seguro no seu super carro. E aí você tem que contar com a sorte, porque do outro lado não sabe o que pode vir. Até você pode correr a 150, 160 com o seu carrão, mas se um cachorro se atravessa na sua frente, se qualquer coisa diferente aconteça no asfalto à sua frente, isso é a sorte que nós temos no trânsito. Eu escrevi, então, um artigo no meu blog, porque eu não vendo estarrecidamente esta reportagem, inclusive depois no RBS Notícias e depois também no Jornal Nacional, as reportagens desses acidentes de trânsito nas rodovias. Aí eu escrevi o seguinte, pessoal, eu quero ler para vocês, para quem não leu no meu blog. Triste para muitos acharem que ouvir o relatório dos acidentes e mortes nas estradas nas segundas-feiras é algo comum. O pior é que realmente o é. Pior ainda é ouvir os números de acidentes e mortos no rádio em que você ouve dentro do carro e dirigindo. Pois eu estava dirigindo ontem à tarde e casualmente estava ouvindo também esse tipo de informação. Não tem sensação mais ruim de você ouvir notícias de acidente de carro e você dirigindo. Com certeza, todos os que morreram antes não poderiam imaginar que terminariam a vida dirigindo e se acidentando. E como se nada pudesse acontecer, é como se nada pudesse acontecer com a gente, só com os outros. A gente imagina isso, né? Comigo não. Acontece, a gente vê que alguém morreu, mas foi ele que morreu. Eu não. E assim por diante. Então, quando a gente pega no volante e enfrenta uma estrada, além de se cuidar e respeitar todas as normas do trânsito, acho que a sorte também precisa andar junto. Por fim, enquanto tem gente imaginando que o carro é top, com motor e transmite a falsa segurança, não tenham dúvida que na próxima segunda-feira ouviremos o relatório de mais gente morta no trânsito. Então, na próxima segunda-feira, estejam atentos em quantos mais terão morrido nas estradas em Santa Catarina. Tomara a Deus que ninguém morra, mas infelizmente é difícil contrariar esse prognóstico. E pensar que hoje estas pessoas estão tranquilas, vivendo e nem imaginam que não voltarão para casa, nunca mais. Infelizmente é assim que acontece. Ainda bem que ninguém sabe da sua hora. Então, gente, as coisas acontecem assim. Nós estamos agora numa boa e daqui uma hora não sabemos o que vai acontecer. Ou no minuto seguinte. Se formos para a estrada, é claro, um acidente pode acontecer comigo, com você, não somente com os outros. Portanto, todos nós vamos precisar ter mais cuidado,
Não vamos correr, não vamos beber, não morrer e não matar. Apenas isso. Depois do passeio, voltemos para casa e celebrar a vida. Não faça nada de risco quando estiver dirigindo e o mínimo a ser feito por sua segurança e dos demais à sua volta. E concluir sobre o relatório dos acidentes, somente então neste último final de semana foram 12 mortos nas estradas de Santa Catarina. Nem vou falar mais a respeito. Por outro lado, o deputado Colato, dentro da sua razão, o deputado Valdir Colato, acabou enviando um ofício para o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, em Brasília, o senhor Alberto Angerami. O deputado federal quer providências sobre a falta de sinalização que indica a presença das lombadas eletrônicas nas rodovias federais em todo o país. No entendimento dele, as lombadas eletrônicas servem para alertar usuários sobre a limitação de velocidade em determinados trechos pelas circunstâncias e características perigosas do local. É como uma fábrica de multas e como isso tem se apresentado. À noite, segundo ele, as dificuldades de visualizar as placas se potencializam, considerando também a falta de conservação das rodovias. São lombadas em trechos onde o limite é de 40, 50, 60 e que parece mais uma pegadinha do que uma preocupação com a segurança. Não deixa de ter razão o nobre deputado. É bem isso que acontece nas estradas e sem uma sinalização adequada, a gente quando vê já está passando além do limite de velocidade. O que mais que nós temos então para chamar a atenção de vocês? Antes de nós encerrarmos, eu quero parabenizar a diretoria do Internacional de Lages pelo belíssimo início de trabalho. A gente, claro, precisa ainda ver como será a condução do time a partir do momento em que a bola rolar para valer no Campeonato Catarinense. O Inter, que nesta quarta-feira agora tem um jogo treino em Florianópolis contra o Figueirense e já agendou para o sábado também um outro jogo treino com o Avaí, tudo em Florianópolis. E nós vamos acompanhar o desenrolar desta equipe, que tem o primeiro jogo contra a Chapecoense no dia 30 de janeiro, lá em Chapecó. Vocês lembram que no ano passado o Internacional levou um toco de 5-0 lá em Chapecó, e isso tudo então agora quer se evitar. Ver se o Internacional corresponde melhor dentro de campo e não leva essa goleada e quem sabe até beliscar pontos na cidade de Chapecó. Por outro lado, a Chapecoense, mais uma vez, pela opinião pública dos desportistas de Santa Catarina, tem o favoritismo do título do estado de Santa Catarina neste ano de 2016. Claro, também brigarão pelo título o Criciúma, o Joinville, o Figueirense, o Avaí e todos os demais times, logicamente, que estão no campeonato, querem esse título. Mas entre os favoritos estão mais ou menos esses 4 ou 5 clubes do estado de Santa Catarina. Para nós quase encerrarmos nosso programa, esta semana eu fiz uma enquete no nosso blog pedindo quanto você imaginava em termos de percentuais que deveria acontecer para a renovação na Câmara de Vereadores. Para minha surpresa, 49%, a grande maioria, pede uma renovação de 100% dos nossos vereadores na Câmara de Vereadores. Eu concordo também com esses internautas. E fechando então o nosso grande assunto, né, a SCC 390, eu estive em Campo Belo neste final de semana e verifiquei que nem uma máquina estava sequer parada ao longo daquele trajeto de construção da SC 390. Para vocês terem uma ideia, é a estrada que liga a BR-116 até Capão Alto, de Capão Alto a Campo Belo do Sul. Esta é a SC 390 que está em obras hoje pelo governo do estado de Santa Catarina. Mais de 50%, ou pelo menos 50% da obra ainda estão por fazer. Então, minha gente, no dia 5 de julho de 2013, e eu estava lá em Campo Belo do Sul, foi assinada a ordem de serviço com um grande evento na presença do governador João Raimundo Colombo, o secretário na época regional, o Gabriel Ribeiro, os prefeitos dos municípios da região dos Lagos, enfim, uma belíssima solenidade anunciando a construção da obra. Ela levou quase 6 meses para começar, então atrasou aí o cronograma quase 6 meses. Hoje a obra está praticamente abandonada e o grande quê dessa questão
é o porquê que os fiscalizadores do governo do estado, e aí eu tenho que puxar a orelha do nosso amigo João Alberto Duarte, que agora ele não é mais o secretário regional, embora a denominação o mantenha dito, a gente vai acabar chamando ele de secretário, porque mudou todas as características da SDR, até nem vou falar a respeito desse assunto, estava aqui programado a falar. Mas enfim, está faltando uma fiscalização rigorosa, está faltando uma informação à imprensa que nos diga exatamente o que está acontecendo, ou seja, falta dinheiro por parte do governo do estado para repassar às operadoras, às empresas que estão executando esta obra? Ou essas empresas faliram, não tem mais condições de fazer? Ou é para fazer apenas 50% e deixar do jeito que está? Enfim, é preciso que se dê uma resposta à população. Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Anita Garibaldi, a região dos Lagos, precisa dessa resposta. E aí eu quero atribuir também a inércia desses prefeitos, tanto o prefeito de Capão Alto, quanto o prefeito de Campo Belo, ou de Cerro Negro, e lá também de Anita Garibaldi, dos municípios adjacentes, que está faltando uma mobilização e uma cobrança mais efetiva junto ao governo do estado. Eu não vou aqui culpar as construtoras, porque as construtoras elas são subalternas, elas estão sob a responsabilidade de algo maior. E se a construtora parou por incompetência ou qualquer outra situação, os responsáveis são aqueles que contrataram a obra. E aí então, infelizmente, temos que pôr o dedo na consciência do governo do estado de Santa Catarina, mais especialmente na nossa ADR, Agência de Desenvolvimento Regional, aqui do município de Lages, cuja denominação do secretário passa a ser secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, ou seja, a denominação de secretário continua. Obviamente você nunca vai chamar senhor secretário executivo João Alberto, é secretário João Alberto e assim por diante. Praticamente não mudou nada, tentaram explicar as mudanças das secretarias essa semana que passou, mas essas mudanças praticamente não vão mexer em nada, vai continuar tudo igual, SDR ou ADR, seja como for, serão ainda os mesmos sistemas a serem trabalhados. Não me digam que houve mudança, que agora o conceito é outro e que as coisas vão melhorar e tudo mais. Tudo igual no quartel de Abrantes. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.